Olá, estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. Agora nós vamos tratar de exercícios, questões e problemas, uma introdução à cinemática no estudo da velocidade média. Nós vamos fazer exercícios de base e exercícios de consolidação daquilo que foi estudado. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site fisicacomdouglas.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais. Vamos dar início à resolução de questões para que você desenvolva a base necessária para conseguir resolver os problemas que vão aparecer com um maior grau de dificuldade. Agora nós vamos desenvolver a base e consolidar este trabalho, mas não apenas repetindo fórmulas e aplicando fórmulas sem ir atrás do significado. Não, nós vamos aprender a construir este significado e entender o que está fazendo com as grandezas físicas envolvidas. Vem comigo. Um objeto se move ao longo do eixo X e suas coordenadas variam com o tempo de acordo com a tabela a seguir. Os instantes de tempo em segundos serão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E as posições x serão -4, -3, 0, 5, 12, 21, 32 e 45. Determine a posição inicial, a posição nos instantes 1 segundo e 6 segundos, o deslocamento, também chamado de variação do espaço, entre os instantes 3 segundos e 7 segundos. Quando a gente encontra uma tabela deste tipo, falando de posição em função do tempo, é muito interessante que a gente venha a representar o que é que ela vai significar. Agora vem comigo entender essa tabela. Em t igual a 0, ele está na posição x igual a -4, ou seja, aqui à esquerda do zero. Em t igual a 1 segundo, ele está na posição -3, à esquerda do zero. Já em t igual a 2 segundos, ele está na posição x igual a 0. Em t igual a 3, a posição é 5. Em t igual a 4, são 12. t igual a 5, 21. t igual a 6, 32. E t igual a 7, 45. Bem, a posição inicial é, portanto, -4 metros. A posição nos instantes 1 segundo e 6 segundos serão essas posições. Então vamos aqui. B de bola. Quando a gente tem t igual a 1 segundo, então em t igual a 1 segundo, a nossa coordenada x é igual a -3 metros. Em t igual a 6 segundos, que foi o que ele pediu, o nosso x vale 32 metros. Agora gostei. Bom, o deslocamento agora, também chamado de variação do espaço, entre as posições, aliás, entre os instantes, 3 segundos e 7 segundos. Então vamos lá. C de casa. Em t igual a 3 segundos, a posição x é igual a 5 metros. Você também poderia olhar na tabela. Já em t igual a 7 segundos, t igual a 7 segundos, a nossa coordenada x vai valer 45, ou olhando aqui no desenho, 45 metros. Então, nós queremos saber o deslocamento da posição 5, que foi essa daqui, até a posição 45. Ó. Daqui, que foi onde houve o começo, até ali. Do 5 ao 45, só de cara você já vê que são 40. A variação do espaço, nosso deslocamento. Mas a gente pode definir que o ΔX será o x final menos o x inicial. O nosso x final, 45. O inicial, 5. Portanto, um deslocamento, uma variação de espaço, uma variação de posição de 40 metros. E aqui a gente termina a interpretação dos valores da tabela, onde a gente encontra a posição em função do tempo.
A posição de um móvel varia em função do tempo de acordo com a equação x é igual a menos 20 mais 10t, para x em metros e t em segundos. Determine a posição inicial. A. B. As posições do móvel nos instantes 1 segundo e 4 segundos. C. O deslocamento, também chamado variação do espaço entre os instantes 1 segundo e 4 segundos. E D. O instante em que o móvel passa pela posição x igual a zero, também chamada de origem dos espaços. É importante a gente saber o que esta equação representa. Ela fornece para qualquer valor de t o valor de x. Basta que a gente venha a substituir. Então vamos lá. O que é um início? O início é um instante t igual a zero. Então nós vamos fazer em t igual a zero. Vamos buscar o valor de x, mas x é igual a menos 20 mais 10t. Opa, mas o t para a gente aqui vale zero. Então, menos 20 mais 10 vezes zero. Só que qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, nós vamos ter menos 20, já que 10 vezes zero dá zero. Então nossa posição x, no instante t igual a zero, vale menos 20 metros. Já acabamos o item A. Vamos ao item B. As posições nos instantes 1 segundo e 4 segundos. É só fazer a mesma operação. Em t igual a 1 segundo, o valor de x vai ser menos 20 mais 10 vezes t. Então, será menos 20 mais 10 vezes 1. 10 vezes 1 são 10. Menos 20 mais 10, nós teremos menos 10 metros. Essa será a nossa posição em x igual, aliás, em t igual a 1 segundo. Vamos ver agora em 4 segundos. Em t igual a 4 segundos, o valor de x é dado pela expressão menos 20 mais 10t. Contudo, o nosso t agora mudou de valor. O valor do t é igual a 4. 10 vezes 4, 40. 40 menos 20 são 20 positivos, 20 metros. Então, em t igual a 4 segundos, a posição x será igual a 20 metros. Então, já encontramos as duas posições que foram pedidas. C de casa. O deslocamento entre estes dois instantes. Sensacional! A gente lembra que a variação do espaço ΔX vai ser o nosso x final menos o x inicial. Como ele quer entre esses dois instantes, esse aqui vai ser o nosso fim e esse aqui vai ser o nosso início relativo, né? Ele está falando que quer o deslocamento entre esses dois instantes. Quem vai da posição menos 10 até a posição 20, aí o que costuma acontecer aqui nesse caso? O pessoal coloca final 20 menos a inicial 10 e dá 10. Acabou de errar. Está errado. Douglas, por quê? Porque o que está acontecendo para a gente? A gente tem como posição final 20. E como posição inicial não é 10. É menos 10 o valor. E menos com menos dá mais. Mais 10. O deslocamento será de 30 metros. Douglas, como assim o deslocamento será de 30 metros? Veja o significado. Vamos colocar aqui o nosso eixo x. Aqui seria a nossa posição 0. Aqui a posição menos 10 e aqui a posição 20. No instante t igual a 1 segundo, ele está na posição t igual a 1 segundo, na posição menos 10. No instante t igual a 4 segundos, ele está na posição 20. Então, o nosso ΔX, que corresponde ao deslocamento,
ΔX. De menos 10 até 0 são 10. E de 0 até 20 são 20. 10 mais 20, 30. Este é o significado e é importante que você compreenda o significado e não fique só aplicando equações matemáticas na sua vida. Agora vamos ao item D. O instante em que o móvel passa pela posição x igual a 0. Como é que eu vou descobrir isso? Bem, a gente sabe que x é igual a menos 20 mais 10t. Mas eu quero saber o instante em que x igual a 0. Então é só fazer o x igual a 0. Feliz! Agora a gente descobre o tempo. Passando esse menos 20 para o outro lado, ele se torna 20. 20 igual a 10t. Dividimos por 10 dos dois lados, 20 por 10 são 2, 10 por 10 dá 1. Então, o instante em que ele vai passar pela posição x igual a 0 é quando o relógio marcar 2 segundos. O relógio não, o cronômetro que a gente está utilizando para medir as posições. Um móvel parte do quilômetro 60 de uma rodovia, indo até o quilômetro 100. Ali, para e inverte o sentido do movimento, retornando para o quilômetro 80. Qual o deslocamento, também chamado de variação do espaço, e qual a distância percorrida? Douglas, não são a mesma coisa? Não. Vamos lá. Nós vamos aqui fazer o nosso eixo X acontecer e marcar as posições. O eixo X vai corresponder às posições da rodovia. A gente vai ter aqui o quilômetro 0, então temos o quilômetro 60 na rodovia, o quilômetro 80 e o quilômetro 100. Pronto. Esses vão ser os 3 locais do nosso interesse. E eu vou colocar aqui as posições que vão sendo ocupadas. Inicialmente, o nosso automóvel está no quilômetro 60, então ele começa aqui. Mas, dali a pouco, ele chegou ao quilômetro 100, certo? Nesta etapa do movimento, quem vai do 60 até o 100 percorreu que distância nesta ida? A distância percorrida de 60 até 100 são 40 quilômetros. Mas aí ele inverte o sentido do movimento e chega aqui, finalmente, ao quilômetro 80 da rodovia, retornando. Então ele volta do 100 para os 80. Quem volta do 100 para os 80 volta quanto? Volta 20 quilômetros. Bom, o que é a distância percorrida efetivamente? É tudo aquilo que ele rodou. Quem foi 40 e depois voltou 20 percorreu 60 quilômetros. Douglas, e o que é o deslocamento, a variação do espaço? A variação do espaço, ΔX, vai ser o nosso x final menos o x inicial. O nosso x final é 80. O nosso x inicial era 60. Então, nosso ΔX foi de 20 quilômetros. Isso aqui que eu vou fazer de azul, ó, que liga simplesmente do início ao fim, corresponde ao que a gente chama de ΔX, que vale 20 quilômetros. É do início ao fim, não interessa o que aconteceu no meio do caminho. Já quando a gente quer a distância percorrida, então, distância percorrida, ou DP, eu vou chamar aqui, você vai somar 40 quilômetros da ida com os 20 quilômetros da volta, o que vai dar para a gente 60 quilômetros de percurso. Cuidado para não confundir estas duas coisas. Então, o deslocamento foi 20 quilômetros. A distância percorrida, por sua vez, valeu 60 quilômetros.
Agora nós já vamos trabalhar o conceito de velocidade média. Por definição, a nossa velocidade média vai corresponder ao deslocamento ΔX dividido pelo intervalo de tempo. Então vamos lá. O que vai ser para a gente neste problema o cálculo de velocidade média? A equação horária do espaço de um móvel é dada por isso aqui. A posição x é igual a 1 mais um instante t elevado ao cubo, onde o x está em metros e o instante t está em segundos. O problema pergunta o valor da velocidade média entre os instantes 1 segundo e 3 segundos. Então, para a gente, o que será o nosso início? O início do nosso cálculo de velocidade média vai acontecer no instante ti igual a 1 segundo. Então, nesse caso, o nosso início não é em t igual a 0, é em t igual a 1 segundo. Ótimo, mas a posição x é igual a 1 mais t elevado ao cubo. E isso vai valer para qualquer situação inicial, final, meio do caminho, enfim. Então, a posição inicial vai ser 1 mais t elevado ao cubo. Legal! Então, isso aqui vai dar para a gente 1 mais 1 elevado ao cubo. 1 ao cubo é 1, com 1. São 2 metros. Já sei a posição inicial. Vamos agora à situação final. Então, o que corresponde ao nosso fim? O instante final TF vale 3 segundos. Quem é a posição final, Douglas? Ele disse que a posição é 1 mais t ao cubo. Isso vale também para a situação final. Então, vai ser 1 mais 3 ao cubo. Opa! 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 mais 1 são 28. Então, nós vamos ter aqui como posição final 28 metros. Douglas, agora está interessante. Quem vai ser o nosso ΔX? É o x final menos o x inicial. Então, vão ser 28 metros menos 2 metros, o que nos dá 26 metros de deslocamento. Douglas, e o que será o intervalo de tempo? Vai ser o instante final menos o instante inicial. Nosso fim ocorre aos 3 segundos e o início se deu em 1 segundo. 2 segundos. Agora a gente volta à definição de velocidade média. Vai ser o nosso ΔX dividido pelo intervalo de tempo. 26 metros dividido por 2 segundos, o que nos dá 13 metros por segundo de velocidade entre os instantes t igual a 1 segundo e t igual a 3 segundos. Um automóvel percorre 60 km da cidade A até a cidade B, com velocidade escalar média de 40 km por hora. Continua sua viagem da cidade B até a cidade C, percorrendo mais 30 km, mas agora com a velocidade de 60 km por hora. Qual foi o valor da velocidade escalar média entre as cidades A e C? Douglas, já sei, ele começou com 40, aí depois ele foi para 60, eu somo tudo dá 100. 100, divido por 2, dá 50. É só somar e dividir por 2, a média de 40 e 60 são 50. Ah, que fácil. E aí você perdeu a questão. Por quê? Velocidade média não é definida pela média das velocidades, mas por deslocamento dividido por intervalo de tempo. E é aí que vem o trabalho que nós vamos fazer para resolver essa questão. No trajeto de A até B, a velocidade média é ΔX sobre ΔT. A velocidade média é 40, o nosso ΔX 60. Então a gente consegue calcular o ΔT. Sobe o ΔT e desce os 40. 60 dividido por 40 dá 1,5. Ora,
Então vai demorar da cidade A para B 1h30. Agora vamos de B para C. A velocidade média de B para C vale 60, mas é também ΔX 30 dividido por ΔT, que eu vou descobrir agora. Sobe o ΔT e desce o 60. 30 dividido por 60 dá meia hora. Então, a gente pode partir para a resposta. Se a gente quer a velocidade média entre as cidades A e C, a gente vai definir que vai ser o ΔX, o deslocamento, entre as cidades A e C, dividido pelo intervalo de tempo entre as cidades A e C. Mas você já percebeu que o nosso deslocamento entre estas duas cidades, o nosso ΔX de A para C vai ser 60 km mais 30 km, ou seja, 90 km. E o intervalo de tempo que vai demorar de A para C vai ser esta 1h30 mais a meia hora, dando, portanto, 2 horas de trajeto. Observou a ideia? Então você vai ter o trajeto total de 90 km acontecendo em 2 horas. Isso quer dizer que a velocidade média entre os pontos A e C vai corresponder a 90 km de deslocamento acontecendo no intervalo de tempo de 2 horas. Isso vai dar 45 km por hora e não aqueles 50 que a gente achava que ia dar no começo. Portanto, cuidado, quando aparecer um problema desse tipo, com 2 trechos, tanto de velocidade num trecho, mas tanto de velocidade no outro, calcule o deslocamento total e o intervalo de tempo total. Você vai precisar muitas vezes fazer o cálculo dos intervalos de tempo envolvidos aqui nas partes do problema. Talvez, quando você for ler o enunciado e tentar resolver essa questão, você fale, eu acho que está faltando algum dado. Mas não falta dado algum. A gente consegue chegar à resposta deste problema com o que foi fornecido. Veja, um carro percorre metade do seu percurso com velocidade média de 60 km por hora e a outra metade com velocidade média de 40 km por hora. Qual vai ser a velocidade média no percurso total? Douglas, de novo, eu vou somar e dividir por 2. 60 mais 40, 100 por 2, 50. Não vai dar 50 mais uma vez. O que vai ajudar a resolução do problema é esta palavra, metade. Metade. Então, se nós temos metade e metade, é a mesma distância no primeiro intervalo de tempo e a outra distância. Então a gente vai ter de A para B até o meio do caminho percorrendo uma distância D e de B para C a mesma distância D. Só que no primeiro percurso a gente teve a velocidade média de 60 km por hora e na segunda metade 40 km por hora. Se eu quero a velocidade média no total, eu vou precisar da distância total, 2D, dividido pelo intervalo de tempo total, que vai ser o tempo gasto de A para B, mais o tempo gasto de B para C. Então vamos às equações envolvidas. Eu sei que a velocidade média de A para B vai ser a distância sobre o tempo. Ótimo! Eu sei que a velocidade média de B para C também vai ser a distância, que vai ser a mesma, sobre o tempo. No primeiro caso, a velocidade era 60 e no segundo, 40. Olha que interessante a manobra matemática que nós vamos fazer. Eu vou subir com o ΔT e descer com aqueles 60. Subir com aquele ΔT e descer com aqueles 40. Assim, o intervalo de tempo na primeira metade vai ser d sobre 60 e na segunda metade, d sobre 40. Eu agora vou substituir estes valores aqui na expressão de baixo. Vamos às contas. Então, vamos ficar com 2d dividido por d sobre 60 mais d sobre 40. Dá para a gente colocar este d em evidência
sobrando 1 sobre 60 mais 1 sobre 40. Assim, o d de cima cancela o d de baixo. Ficamos com 2 dividido por 1 sobre 60 mais 1 sobre 40. Isso é o que a gente chama de média harmônica. Se você for bom em matemática e gostar deste assunto, vai ver que aparece isso por lá. O mínimo múltiplo comum entre 60 e 40, o bom e velho MMC, é 120. 120 dividido por 60 são 2. 2 vezes 1 são 2. 120 dividido por 40 são 3. 3 vezes 1 são 3. 2 mais 3, 5. Então teremos 2 dividido por 5 sobre 120. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 2 vezes 120 são 240. E 240 dividido por 5 nos dá como resultado 48 km por hora. Deu perto dos 50, mas não foi os 50 que a gente pensava que pudesse ser. Aqui concluímos o estudo da parte básica e da consolidação dos conceitos envolvendo a introdução à cinemática, o conceito de velocidade. A partir daqui, você vai conseguir compreender melhor o estudo do movimento uniforme e fazer mais questões. Gostou? Deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Se quiser aprender física comigo num curso feito especialmente para você, acesse meu site fisicacondouglas.com. Um forte abraço e até a próxima, a gente se vê.